Amém. Pastor Jailson já falou aqui, né? Estamos sentindo aqui a falta dos nossos pastores, Clênio, Rosiane, também da pastora Anice. Mas estamos também felizes, né? Que o nosso pastor Bruno e a nossa pastora Luciana estão de volta, graças a Deus. Sentindo a falta também do meu marido, que faz muita falta aqui para mim, né? Fico bem deficiente aqui da presença dele, que ele é uma pessoa resolutiva. Mas com a graça de Deus a gente vai avançando, né? Antes de eu começar a ministrar a palavra, eu queria aqui honrar a vida de uma pessoa, nossa irmã Gessi Rodrigues. Ela não é conhecida da grande maioria das pessoas da igreja, ela é mãe da nossa irmã Alciere, sogra do Wilson. Ela fica acompanhando nossos cultos lá em Recife. Ela acompanha todos os cultos e ela é tão fofa que ela manda uns recadinhos. E ela manda uns recadinhos carinhosos para mim. Na semana passada ela mandou mais um e eu queria aqui deixar um abraço para ela. Muito obrigada pelo carinho. Só Jesus mesmo, né? Para a gente pregar essa palavra e a pessoa ainda mandar abraço para nós, né? Deus é muito bom na nossa vida, né? Na minha, então, meu Pai. Então, quero mandar aqui um beijo para ela e que o Senhor continue falando no coração dela, lá em Recife. Toda a sua casa seja abençoada pelo Senhor. Bem, irmãos, Deus me trouxe hoje aqui, a primeira vez que eu prego numa ceia. Acho que a carga emocional está mais forte hoje aqui para mim. E Deus me deu um tema sobre o qual eu gostaria de meditar com vocês. Que diz, é uma pergunta, até quando? Até quando? Quando a gente fala em até quando, né? As pessoas que estão aí matriculando seus filhos na escola sabem que tem um prazo para você ir lá, renovar a matrícula, para entregar algum documento. Quem mexe com processos sabe que tem uma pendência, que você tem um prazo até tal dia para você entregar, porque o até quando fala muito de prazos, né? E na nossa vida cristã, o até quando? Quem nunca fez essa oração, né? Você está numa prova e você vai, Deus, até quando? Até quando esse deserto? Até quando? Mas eu queria convidar você a meditar nesse até quando, sob uma perspectiva inversa, né? Uma perspectiva não de você para Deus, mas de Deus para você. Abra comigo a sua Bíblia, então, para que a gente possa caminhar aqui. Segundo o livro de Samuel, capítulo 19. Nós vamos ler do 11 ao 12. E vamos lendo outros textos também, para que a gente entenda esse contexto aqui. Vamos lá? Diz assim, Então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês demoram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja a minha volta. Vocês são meus parentes, minha própria tribo, meu povo e minha raça. Então, por que são os últimos a receber o rei de volta? Amém? Vamos parar por aqui por enquanto. Para que você entenda sobre o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando sobre um contexto de rebelião. O texto bíblico, ele está se referindo a uns acontecimentos que eu preciso voltar com você para que você entenda. Davi teve muitas mulheres e muitos filhos. E um desses filhos, chamado Amnon, ele cobiçou a sua irmã, ele se apaixonou pela irmã por parte do pai Davi. Não era sua irmã de mãe, era irmã por parte do pai. Ele cobiçou a sua irmã. E como ele a cobiçou de uma forma que ele não teve controle da situação, ele ficou totalmente obcecado pela irmã, a Bíblia relata que ele cria uma situação e ele força essa irmã sexualmente. Ele a violenta, ele a estupra. E essa irmã tem um irmão que é seu irmão de pai e de mãe, chamado Absalão. E Absalão se revolta com o que acontece, porque Davi, ele fica furioso, mas ele não toma uma atitude tão forte quanto a isso. O texto, pelo menos, não traz nenhum relato de que Davi tenha tido uma conduta enérgica com relação a isso que ocorreu dentro da sua casa. E Absalão, então, ele fica envenenado pela ira, pela revolta, pela mágoa. E ele cria uma situação para tirar a vida do seu irmão Amnon
e posteriormente usurpar o trono do seu pai Davi. Esse é o contexto que a gente está lendo aqui. Davi sai da cidade e foge, porque Absalão cria uma revolta. Ele se junta, ele cria um exército paralelo para ele, ele cria uma revolta, Davi tem que fugir. E aí, nessa revolta, Absalão é morto, Davi, então, fica lá à porta da cidade perguntando: até quando vocês vão demorar para receber de volta o rei? Esse é o contexto que nós estamos meditando aqui nessa manhã. E para que a gente acompanhe essa palavra e tenha o pleno entendimento dela, eu separei aqui essa palavra em sete momentos, né? Uma linha do tempo, né? Como o pessoal da polícia faz, né? Os investigadores. Vamos fazer uma linha do tempo do crime, porque tem crime aqui, né? Tem mais de um. Vamos fazer uma linha do tempo. E o primeiro momento dessa linha do tempo, para quem gosta de anotar, é a grande ofensa. Houve uma grande ofensa. Quanto a isso, ninguém tem dúvida. Houve uma ofensa terrível. Porque Absalão teve a sua irmã violentada por um outro irmão. Observe que isso foi uma coisa terrível. E até aí é natural que a gente perceba a dor do coração dele, a mágoa dele, porque é algo terrível. Provérbios 18, 19 vai falar sobre essa questão da ofensa no coração do homem. Como isso é poderoso. Olha lá o que diz o texto. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Observe a comparação que o provérbio faz. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Imagine ferrolhos de um palácio. Assim é a contenda. E isso aqui era o que estava acontecendo com Absalão. Mas observem, Absalão era um filho do rei, mas ele não estava imune à ofensa. Absalão habitava os átrios do rei, mas não estava imune à ofensa. Às vezes a gente acha que porque a gente é filho do rei, determinadas coisas não deveriam acontecer conosco. Às vezes a gente acha, porque a gente é filho do rei, e o nosso irmão também é filho do rei, e é nosso irmão, ele não poderia nunca nos ofender dessa forma, ao ponto de a gente ficar tão triste. E a gente cobra de nós e dos outros, às vezes muito mais dos outros do que de nós, né? Porque a gente tende a julgar os outros pelas suas ações e nós pelas nossas intenções. Vou repetir para que você preste atenção nisso, isso é poderoso. Isso não é de autoria minha, tá, gente? Isso é do Mulher Única. A gente tende a julgar as pessoas pelas suas ações, pelo que elas fazem. Mas a gente tende a julgar nós pelas nossas intenções. Não, mas não foi isso que eu quis falar, né? E a gente não percebe que a gente não quis falar, mas falou, né? Eu sou, então, a primeira a me colocar aqui nessa lista. Então, a gente percebe aqui que eram irmãos, 3 irmãos, filhos do rei, habitando os átrios do rei, mas que se cria ali um clima de discórdia, de desavença, de ira, de fúria, de ofensa terrível. E eles continuam sendo filhos do rei. Então, nessa manhã de ceia, quando nós vamos aqui participar da mesa do Senhor, a primeira reflexão que eu quero deixar para mim e para você é: talvez você tenha chegado aqui muito ofendido com alguém, talvez você tenha chegado aqui muito aborrecido com alguma coisa que você ouviu, que te disseram, que te fizeram, e quem te fez isso é tão próximo de você, é um filho do rei igual a você, que você está muito magoado, muito aborrecido. Mas o ser filho do rei não nos torna imunes. Quero dizer isso para você. Talvez fosse melhor que a gente fosse, mas não nos torna imunes. Não nos torna imunes de ofender, não nos torna imunes de ser ofendido, não nos torna imunes de passar por dores, por desavenças, por situações que machucam a gente. Entretanto, a ofensa, por pior que seja, por mais legítima que seja a dor, como era de Absalão, ela não te desfaz
da condição de ser filho do rei. Ela não tira você, ela não te isenta. Você continua sendo filho do rei. Está ofendido? Continua sendo filho do rei. Está triste? Continua sendo filho do rei. Então, nada pode tirar você dessa sua filiação, dessa sua condição, dessa paternidade que o próprio rei construiu sobre você. Nada deve tirar. E eu vejo pessoas, glória a Deus que não é o caso de vocês, porque vocês estão aqui, que abandonam os atos do rei por causa de uma ofensa. Abandonam os atos do rei por causa de uma mágoa, de uma dor, por causa de algo que sofreu, ainda que no ambiente do rei. Mas isso não justifica, porque a paternidade, ela é para sempre, ela é eterna. A filiação, ela é eterna. Você continua sendo filho ainda que esteja ofendido. Então você precisa começar a entender que é necessário tratar essas causas junto com teu pai, coisa que Absalão não fez, e por isso o desfecho da história é tão terrível. Tratar junto com teu pai para que você não prejudique a tua nobreza, porque você é rei e sacerdote. A palavra nos diz isso. Somos reis e sacerdotes. Fomos constituídos com uma nobreza espiritual. E a ofensa tem sido uma isca, né? Como o próprio pastor John Bevere fala, uma isca que Satanás tem usado para aprisionar muitas vidas dos filhos do rei. Mas glória a Deus que nessa manhã você está aqui. E o Senhor está falando comigo e com você, para que nós não sejamos aqueles capturados por essas iscas. Vamos então agora para um segundo momento. A ofensa não foi devidamente tratada. Segundo Samuel 13, 21 e 22, vão nos trazer um pouco do relato do como que essa questão se desenvolveu. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. Essa foi a ação do pai que teve a filha estuprada. E embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon, olha o problema da ofensa. Absalão ficou profundamente ofendido por causa do que aconteceu com a sua irmã. Mas ele não falou nada. Ele não disse nada a Aminon, que foi o autor do estupro, a esse respeito. Odiou Aminon profundamente pelo que havia feito a sua irmã. A grande questão aqui não é o ser ofendido ou ofender, porque nós somos seres humanos e infelizmente a gente é passível disso. A grande questão aqui é como a ofensa é tratada. A grande questão aqui é como a ofensa é tratada ou como ela deixa de ser tratada. Porque o que a gente percebe aqui é que houve uma omissão. Uma omissão do rei, uma omissão do Absalão, filho do rei, que queria defender a sua irmã e também não fez nada. E a gente percebe que essa omissão, ela entronizou no coração de Absalão um falso rei. Porque quando Absalão não fez nada, não agiu, não se tentou resolver a questão, não foi até o rei para levar, olha rei, eu estou muito aborrecido. Ele era um filho do rei, ele habitava os atos do rei, ele sentava à mesa com o rei, ele não levou ao rei. E o grande problema de muitos de nós na igreja hoje é esse: a gente fica aborrecido, mas a gente não leva para o rei, a gente fala um com o outro às vezes, a gente fica envenenado e tenta envenenar o outro, mas não leva para o rei, a gente não trata com quem realmente foi o ofensor, a gente não busca resolver, a gente fica gerando a rebelião. E nós vemos aqui que por causa de não abordar corretamente, como eu falei, esse segundo tópico aqui, para quem está anotando, a ofensa não foi devidamente tratada. Um falso rei entra. Como assim um falso rei? Queridos, antes da rebelião externa acontecer, a rebelião começou a acontecer dentro. Absalão não tentou usurpar o trono do seu pai de um dia para o outro. Ele não acordou, hoje eu vou querer tomar o reino do meu pai. Não. Ele foi construindo aquilo dentro dele. Porque o trono do pai saiu de dentro dele. O amor, a reverência, a submissão pelo governo do pai saiu de dentro dele para entrar um falso rei, que era a ira, que era a mágoa, que era o ressentimento, que era o sentimento de vingança. Esse falso rei começou a
a reinar na vida de Absalão. E quando esse falso rei entra, ele não tinha mais obediência ao verdadeiro rei. Isso não acontece conosco? Que situações tiram o verdadeiro rei do trono da nossa vida? Eu pergunto para você nessa manhã, já me perguntei. Que situações? Porque muitas vezes o verdadeiro rei possa estar em silêncio, como Davi ficou furioso, mas não diz que ele fez nada. E existem pessoas que ficam magoadas com Deus, porque Deus está em silêncio. Ficam magoadas com o Rei dos Reis, porque Ele não agiu da forma como você esperava que Ele agisse, da forma que você queria que Ele agisse, naquela situação que você estava vivendo. Porque às vezes nós somos tão nós, que a gente acha que tem que ensinar a Deus a fazer o que Ele tem que fazer na nossa vida. Às vezes a gente é tão nós, que a gente acha que Deus está em silêncio, mas não deveria estar, porque a nossa ofensa é muito grande e nós precisamos que Ele haja, no nosso tempo e do nosso jeito. E aí entra o falso rei, o rei da justiça própria. Eu não sei qual é o rei que de repente vem governando a tua vida sorrateiramente e você não percebe. Às vezes é o rei do apego ao dinheiro. Às vezes, porque Absalão, se a gente parar para pensar, gente, era justo ele sentir a mágoa que ele estava sentindo? Vamos ser sinceros, era justo, sim ou não? Você pode fazer melhor, era justo sim ou não? Sim, era justo, foi uma ofensa terrível. Ele era um filho do rei, sim ou não? Era um herdeiro do rei? Possivelmente poderia vir a assumir o trono. Ele não era o primogênito, mas o primogênito que era Amnon já tinha falecido. Tinha outro antes dele e depois possivelmente ele poderia vir a assumir. Então me parece aqui que a coisa não é nem tão injusta assim dele estar revoltado. Mas os erros, os fracassos, as mágoas, os ressentimentos não são motivo para que a gente entronize um falso rei e coloque esse falso rei no lugar do Rei dos Reis. Por mais que você tenha sido duramente ofendido, entristecido, magoado, esteja passando uma situação terrível, nada justifica tirar o verdadeiro rei do seu lugar. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. É sobre a beleza, o carisma, a linguagem bonita de Absalão. Não faziam dele um rei. O fato dele ser um filho do rei não faziam dele um rei. O fato dele ser um sucessor na linhagem real não faziam dele um rei. De repente seu trabalho te toma bastante tempo, mas ele não é um rei sobre a tua vida, ou pelo menos não deveria ser. De repente, você passa uma luta muito grande com um filho, com um marido, com uma esposa, com um pai, uma mãe, mas não faça disso um rei na sua vida, porque não deve ser. Não faça do dinheiro um rei na sua vida, porque ele não deve ser. Ah, mas eu preciso de dinheiro, todos nós precisamos, mas ele não é rei, ele não deve ser rei. É uma palavra dura, né? Coisas aparentemente boas e corretas também tiram o lugar de Deus na nossa vida. E quando determinadas situações acontecem e não são bem tratadas, a tendência é que o verdadeiro rei saia e o falso rei entre no seu lugar. E eu torno a perguntar a você: que falso rei tem governado a sua vida? Vejo muitas pessoas dentro da igreja tão feridas, tão magoadas, porque o falso rei da falta de perdão tem sido quem governa. O falso rei dos remédios controlados. Quantas pessoas não abrem mão de lançar fora esses remédios, de buscar... Eu falo de situações específicas, tá, gente? Tem situações e situações. Mas tem pessoas que acham que esse falso rei, elas dependem deles para a vida inteira. E não para uma situação específica que já deveria ter passado. Mas entronizou o rei. E você está dependente de algo que é droga. Que é droga. É lícita, mas é droga. Você está dependente, às vezes, de pornografia, de atos de impureza sexual, e o falso rei entrou, e ele está te governando, e você não está percebendo que você tirou o Rei dos Reis, e entronizou um falso rei. E essa palavra é dura,
Mas é necessária porque há um só trono. Não tem como colocar 2 governos, 2 reis num só trono. E essa é uma manhã que o Senhor, que entregou o seu único filho por nós, que se entregou naquela cruz, por mim e por você, que nos convida a cear com Ele. Pergunta: quem está governando a sua vida? Davi ou Absalão? Quem tem o comando das suas atitudes, das suas ações? O verdadeiro ou o falso rei? Vamos para o terceiro momento? Terceiro momento, o ódio e a mágoa tomam conta do coração de Absalão. 2 Samuel 13, 23. O ódio e a mágoa tomam conta do coração de Absalão. Filho do rei, com o coração cheio de mágoa. Filho do rei, entristecido, dentro da casa do rei, dentro dos átrios do rei, mas não desfrutava da realeza. Olha o que diz o texto. 2 anos depois do ocorrido, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosquiadas em Baal-Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Todos os filhos do rei para uma festa. 2 anos depois, Absalão passou 2 anos e vendo seu pai, falando com ele. Absalão passou 2 anos vendo seu irmão, passou 2 anos habitando ali no ambiente da família, mas 2 anos apodrecido por dentro, bonito por fora, lindo por fora, como a Bíblia diz, mas apodrecendo por dentro. 2 anos. 2 anos que ele poderia ter levado ao rei a dor do seu coração, que ele poderia ter falado para o rei: rei, eu acho que o senhor deveria tomar atitude sobre isso, o senhor não está vendo a dor da minha irmã, o senhor não está vendo a minha dor, mas ele não leva. O problema de Absalão não é ele se sentir ofendido, não é ele ficar triste, magoado, tudo isso é aceitável. O grande problema é habitar nos átrios do rei e não levar ao rei aquilo que está dentro de você, te ferindo, te machucando ao ponto de você passar 2 anos, no caso dele, não sei no meu, no seu aqui, no meu eu sei, no seu não sei, tramando uma vingança. Tudo porque a ofensa não foi tratada. E um falso rei entrou. 2 anos habitando no palácio e alimentando mágoas. Quantos de nós hoje estamos aqui, trabalhamos no ministério, servimos, somos, como Absalão, estamos tão bonitos por fora, mas por dentro, a mágoa, o ressentimento. Estou aborrecido porque o pastor me falou aquela coisa, porque a pastora quando pregou falou aquilo ali. Estou entristecido porque o irmão me fez tal coisa. E essa é uma manhã da gente visitar esses lugares. Esses lugares que a gente às vezes enfeita, bota um paninho, bota um vasinho de flor, para parecer que está bonitinho. Mas o Espírito de Deus, que nós estudamos aqui na EBD, que sonda os nossos corações, sabe que você pode até estar nos átrios do rei, mas o seu coração já está longe dele, porque um falso rei entrou, e não tem como o verdadeiro rei ser entronizado, porque há um falso no lugar. E tudo isso porque esse falso rei entrou, é porque a gente não leva para Deus aquilo que está doendo, aquilo que está ferindo, aquilo que está machucando. Talvez você se sinta hoje como Absalão, mas realmente me magoaram, realmente me feriram. A questão não é mais essa, vamos pular essa parte, a gente já entendeu. A questão é o que você vai fazer com isso. Porque é muito fácil a gente transferir o tempo todo a responsabilidade para o outro, mas e a minha responsabilidade? O outro pode ter me ferido, e é duro passar pelo golpe, mas e a partir daí, eu que conheço o rei, eu que estou sempre diante dele, eu que habito os átrios dele, eu que conheço as suas ordens, a maneira como ele nos ensina, o que eu faço com isso? Porque a partir do momento em que a ofensa veio e que você continua fingindo que está tudo bem, passa 2 anos, passa 3, 4, 5, passa 10 anos nos atos do rei e não trata a ofensa, aí já não é mais um problema de quem te feriu, mas é um problema seu. Me desculpe. E eu me incluo, tá, gente?
Eu me incluo, eu não estou fora disso. O ódio e a mágoa tomam conta do coração. Vamos para o quarto ponto. O assassinato. Como eu disse antes, não é da noite para o dia. Ele ficou ali habitando os átrios do rei, guardando a mágoa, guardando o ressentimento, ao ponto de planejar o assassinato do seu irmão. Ele faz uma festa, né, uma celebração, como a gente leu. Agora vamos ler lá no 13:29, 2 Samuel 13:29. Assim, lembra que ele convidou os irmãos para uma festa? Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Aminon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Que cenário triste. O que era para ser uma festa dos filhos do rei, acabou em morte de um filho primogênito do rei. Tudo por causa de uma ofensa não tratada. Tudo por causa de uma dor que não foi levada ao Senhor, ao rei. Tudo por causa de ser regido por traumas, de ser regido por dores, de ser regido pelo passado, pelos acontecimentos do passado. Tudo por causa de falta de cura na sua alma. E eu volto a perguntar para mim e para você. Estamos aqui hoje, nesse culto ao Rei dos Reis. Será que há em nós questões que a gente não levou para o rei? Tem pessoas que têm mágoas de Deus. Não é mágoa só do irmão, tem mágoa de Deus. Deus, por que o Senhor deixou eu nascer nessa família? Por que o Senhor deixou eu ter esse pai? Por que o Senhor me deu essa mãe? Por que eu nasci naquele ambiente? Por que a minha história é desse jeito? Por que eu nasci com tal defeito ou com tal característica, que às vezes nem defeito é, mas você enxerga como? Por que, Deus, que as coisas estão acontecendo assim? E você começa a ser regido por um falso rei, o rei dos questionamentos que não te fazem crescer. E você começa a ser regido pelo falso rei da mágoa, pelo falso rei do trauma, pelo falso rei das impressões erradas, porque você não levou ao verdadeiro rei de uma forma a abrir o teu coração e entregar para ele o que está lá dentro, ainda que seja muito lixo. Talvez você se sinta hoje assim. E isso precisa ser tratado, porque as consequências foram muito ruins. Absalão gritava por justiça, mas ele não levou o seu grito ao rei. Ele gritava por uma providência sobre o que aconteceu, mas ele não levou o seu grito ao rei. Quantos de nós estamos com a nossa alma gemendo sobre tantas coisas? Estamos com a nossa alma gritando, clamando sobre tantas coisas, porque não levamos ao rei. A gente disfarça, né? A gente ensaiou, vamos cantar, vamos pregar, vamos ministrar. E o falso rei está lá, sorrateiro, criando a oportunidade. E ele Absalão usou todo o seu carisma para tomar o lugar do verdadeiro rei, para desacreditar o seu pai, para enfraquecê-lo diante do povo e usurpar o seu trono. Até quando nós vamos permitir que a mágoa se assente no trono da nossa vida? Até quando, meu querido, minha querida, você vai permitir que a mágoa, que as dores, que as feridas, que os traumas governem sobre você? Até quando você não vai pegar essa dor, essa fragilidade, essa fraqueza e não vai levar diante do trono do rei e dizer: olha, eu não consigo lidar com isso, eu não sei lidar com isso, mas o Senhor é o meu pai, eu sou o seu filho, a sua filha, e eu preciso da sua ajuda, vem me sustentar aqui. Até quando? Até quando emoções adoecidas vão governar as nossas ações, as nossas atitudes? Pessoas que não se aceitam, pessoas que têm traumas, que têm dores terríveis porque sequer conseguem se aceitar, ainda que saibam que são filhos do rei. Até quando nós estaremos na presença do rei sem que o nosso coração seja íntegro diante dele? Integridade fala de inteireza. Até quando nós vamos estar na presença do rei, muitas vezes sentando com ele à mesa, mas o nosso coração não está inteiro diante dele, porque tem um falso rei ali, nesse lugar. Quinto ponto: Absalão foge por 3 anos.
Segundo Samuel 13, 37 a 38. Absalão foge por 3 anos. Lembra que ele passou 2 anos planejando o assassinato do seu irmão? 2 anos na casa, na presença do rei revoltado. Agora ele foge por 3. Então já são 5 anos na vida dele que ele perdeu a alegria. Ele perdeu a possibilidade de desfrutar da condição de ser um filho do rei. Davi chorou muitos dias por seu filho Aminon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. 3 anos longe da presença do rei. Antes ele estava na presença, mas não era íntegro o seu coração para com o rei. Ele não desfrutava da alegria de estar na presença. Ele não desfrutava da sua condição de filho do rei plenamente, porque um falso rei governava o seu coração. Agora, Absalão foge por 3 anos. E novamente, o falso rei faz ele ser banido da presença do verdadeiro rei. Agora a coisa toma uma escalada, um estágio pior. Ele sai dos átrios do rei. Ele é banido do lugar que ele tinha direito de ocupar. Ele é banido da presença, ele é banido da graça, ele é banido de todo o privilégio, de toda a honra, de estar ali com o rei. Ele é banido, porque o falso rei continuava durante tantos anos governando a sua vida. E eu pergunto para nós aqui nessa manhã: até quando nós vamos permitir que o falso rei nos governe até o ponto de nos banir da presença do rei verdadeiro? Até quando nós vamos ser impedidos de contemplar a face do rei dos reis? Porque um falso rei tem conduzido a nossa vida. Até quando nós vamos habitar em Jerusalém, mas a gente não vai desfrutar da beleza do rei, da graça do rei, da bondade do rei, ao ponto de ser banido da sua presença? Até quando? Até quando? Absalão retorna a Jerusalém, mas passa 2 anos sem ver o rei. Esse é o 6º ponto. Eu não vou me esticar muito, porque hoje é manhã de ceia. Segundo Samuel 14, 28. Absalão retorna a Jerusalém, mas passa 2 anos sem ver o rei. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ver o rei. Você consegue pensar nisso? Que às vezes a gente está tão tomado por um falso rei, que ele vai nos banindo da presença, ele vai nos banindo da graça, a gente vai sendo roubado da alegria. Quem nunca viveu uma vida cristã, um período da sua vida cristã, em que parece que a sua alegria sumiu, em que parece que o seu prazer de estar na casa de Deus sumiu, em que parece que aquilo que Deus falava com você já não fala mais, porque o falso rei entra, e ele entra tão sorrateiro que a gente não observa, e quando a gente vê, ele começa a governar a nossa vida. Ele tira o verdadeiro e ele vem com a sua falsidade, com o seu engano, se colocar no lugar do rei verdadeiro. Até quando, gente? Tem pessoas que estão habitando dentro da igreja e não tem alegria nenhuma. Você conversa com ele, ele é pior do que alguém que não conhece a Deus. Você fala com alguns crentes, eles só têm palavras de dor, de tristeza, de desânimo, de derrota. Será que não tem um falso rei aí te governando e você não está se dando conta disso? Porque quando você é governado pelo Rei dos Reis, a alegria do Senhor é a tua força. Ela te fortalece, ela te aviva, ela faz com que você seja uma pessoa que vê as coisas sob uma perspectiva espiritual, sob uma perspectiva de vitória, de bênção, de conquista, porque é uma promessa dizendo que todas as coisas, todas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você é um filho do rei? Então, por que você está olhando para trás? Permitindo que a alegria do Senhor te seja roubada. Que você habite Jerusalém sem desfrutar da grandeza que é estar nesse lugar. Até quando? Até quando nós vamos viver um tipo de vida cristã tão fraco, tão aquém da condição de filhos do rei? Até quando? Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu caminho para o último tópico aqui, a rebelião externa. A rebelião externa, como eu disse, antes de acontecer uma rebelião externa,
houve toda uma rebelião interior. Porque as coisas não tratadas, elas vão se agigantando, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, elas vão tomando espaço. E quando a gente vê, a gente é engolido, porque a gente não tratou aquilo que deveria ter sido tratado. Vamos ler 2 Samuel 15, 1-6. Vamos ver como que aconteceu essa rebelião. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo. Observem a atitude de Absalão. Todas as manhãs, ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima, é pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça. E desse modo ia conquistando o coração de todos em Israel. Observem o quanto que um falso rei na nossa vida pode nos tornar venenosos. Observe que um filho do rei, um herdeiro do rei, que habitava na casa do rei, foi se tornando tão venenoso ao ponto de querer desacreditar seu pai diante de todo o povo que ele comandava, que ele governava. Foi se tornando tão venenoso que sutilmente ele criticava as ações do seu pai e procurava enfraquecer o seu pai diante do povo. Já viu o crente ferido como é que ele é? Ele não é assim? Ele sai daqui: poxa, Alexandre, você viu o que o pastor Jair fez comigo? Você não está sabendo não? Olha, ele fez isso. Mas se eu fosse a pastora no lugar dele, eu ia ter uma conduta diferente. Quem nunca passou por uma situação dessa? Cuidado com aqueles que estão sendo governados por falso rei. Ele sai criticando o pastor, ele sai criticando o líder, ele sai criticando a liderança, ele sai desacreditando, ele sai dizendo que ele faria melhor, ele sai dizendo que ele abandonou os atos porque ele foi injustiçado, mas ele não sai dizendo que ele, enquanto filho do rei, herdeiro do rei, tinha que ter tomado postura e ter levado ao seu pai aquilo que deveria ser levado para não ser reinado, governado por um falso rei, ao ponto de enfraquecer, de ser banido da presença e ainda querer levar outros com ele. Quantos nós conhecemos que são assim? Ah, não, porque eu estou fora, porque lá na igreja é tudo uma falsidade. Eles falam uma coisa, mas eles vivem outra. O primeiro ponto dessa mensagem foi: o fato de você ser filho do rei não te isenta de ferir ou de ser ferido. A questão é o que nós fazemos com isso. É muito fácil transferir a responsabilidade, mas nós aprendemos com Jesus Cristo que o sentimento que havia no coração dele é que ele era Deus, em forma de Deus, mas ele usurpou a si mesmo, ele aniquilou a si mesmo e se fez servo. Se você está com alguma dor, alguma ferida, alguma causa não resolvida com seu irmão, essa é uma manhã de você fazer igual Jesus, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento. Que a gente se anule, que a gente se esvazie, que a gente deixe o verdadeiro rei governar, conduzir essa causa, nos ensinar o que fazer, que a gente se anule ao ponto de agir como ele quer que a gente haja e não da forma como nós queremos. Segundo Samuel 14, 25, observe. Absalão tinha um discurso lindo e maravilhoso. E não bastasse isso, olha o que a Bíblia fala de Absalão. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Você imagina aí, sei lá, antigamente a gente falaria um Brad Pitt, né, te levantando quando você vai. Agora o Brad Pitt já está mais caído, né? Eu não sei quem é aí, gente, eu estou desatualizada. Mas imagina o Brad Pitt lá naquela época, né, se colocando como uma ótima proposta para você. Você vai falar com ele levanta você, não, ele te abraça, ele é carinhoso, você imagina?
Porque se fosse um feião, né, os olhos de cara rejeitam, né? Mas até no olhar o camarada já ganhava o povo. Ele já era bonito, né? Já era formoso. E o nível de beleza dele, eu fico imaginando que era um nível assim, muito acima. Não estou conseguindo pensar aqui em alguém, né? O pastor Bruno disse que é ele, então, a pastora Luciana apoia, é ele. Um nível de beleza igual o pastor Bruno, você imagina? E ainda um nível de carisma igual o pastor Bruno, imagina. Quem que não cai na lábia? E foi o que aconteceu com o povo. Foi o que aconteceu, Davi já devia estar mais velhinho, mais cansado, né? E Salomão lá com a sua cabeleira, dizem que ele tinha umas tranças, a Bíblia fala isso, né? Lindas, maravilhosas, imagina o camarada. Não é? Era só cabelo, era só cabelo. Gente, bota lá, por favor, João 15:13, segundo Samuel 15:13. Só para que a gente entenda aqui, por fim, esse contexto. Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. É como a gente está falando aqui. O camarada é lindo, né? Tem uma lábia, como a gente fala lá no Rio de Janeiro. Tem um borogodó, uma conversa que agrada geral. Poxa vida, Davi, perdeu porque Absalão está muito melhor. Ele é lindo, ele tem as tranças maravilhosas, ele é formoso, ele é marombado, né? E ele tem uma lábia, gente, que discurso desse homem. Davi foge, Absalão é morto na batalha. Israel fica sem rei, num contexto em que tinha muitos inimigos, né? Como até hoje tem. Mas a gente sabe que quando o povo era vencido, se tornava escravo de quem o venceu. E olha a situação que Israel fica por causa de ir na lábia do falso rei. Por causa de ir atrás da beleza, das tranças do falso rei. Olha a situação que o povo de Israel fica por causa de cair na conversa do falso rei. Por causa de abandonar o verdadeiro rei. Olha a situação que Israel fica. E eu quero ler aqui o último texto, que é o texto que nós começamos lendo, né? O pessoal da mídia deve ter pensado, a pastora endoidou o cabeçote, botou de novo o mesmo texto que já leu, mas não, é de propósito. Às vezes a gente precisa retomar para chegar ao ponto. Pode botar lá, João, 2 Samuel 19, 8 a 12 agora. Diz assim o texto: assim o rei saiu e se sentou à entrada da cidade. E quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Aqui já tinha havido a rebelião. Aqui, Absalão já tinha sido morto. E Davi tinha fugido. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas. E em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia, o rei nos livrou dos nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Vou dar uma paradinha aqui. Assim o rei se assentou na entrada da cidade. Lembra que esse lugar era onde Absalão ficava? Na entrada da cidade? Agora é o verdadeiro rei que está lá. E esse se assentar na entrada da cidade me trouxe um texto que está lá em Apocalipse 3:20, quando o verdadeiro rei, o rei dos reis, Jesus Cristo fala, eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, eu já estou com a outra versão na cabeça, faremos uma refeição como amigos. Até quando você vai deixar o verdadeiro rei de fora e vai colocar o falso rei no lugar dele? Até quando o verdadeiro rei vai ficar batendo na porta e você não vai deixar ele entrar? Quantos estão aqui nessa manhã e não são visitantes de primeira vez, porque já são visitantes da 10ª vez? Porque o verdadeiro rei tem batido, mas você não abre, você continua um visitante, e ele está querendo fazer de você um filho, um herdeiro, alguém que participa da mesa, que entra na casa, que tem comunhão. Até quando é a pergunta? Até quando? Mas tem um outro texto também que me fala ao coração, que é o texto do Evangelho de João 1:11, que me traz lembrança disso aqui. Quando falando sobre Jesus, a palavra diz, veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Assim estava Davi, era o seu próprio povo. Era o seu próprio povo. E diz o texto que os israelitas, né, no verso 8, os israelitas haviam fugido das suas casas e houve muita discussão. Por que isso? Porque eles se aliançaram com o falso rei.
Então, quando o verdadeiro rei se colocou à porta e o falso já tinha morrido, eles ficaram em polvorosa. E agora? Porque o falso rei só traz discórdia, só traz confusão, só traz divisão, só traz contenda. E o povo ficou apavorado. Mas havia uns que diziam: o rei nos livrou dos nossos inimigos e nos libertou dos filisteus. Eles caíram na conversa do falso rei e esqueceram que foi Davi, um menino que chegou lá diante de Golias e acabou com a vergonha, com a desonra, com a opressão dos filisteus. Eles esqueceram o que o verdadeiro rei já tinha feito por eles, porque o verdadeiro rei já estava mais velhinho, mais cansado, não tinha mais a beleza que teve antes, não tinha a beleza que Salomão tinha. E às vezes a nossa vida com Deus vai ficando assim, né? Parece que o nosso Deus vai ficando velhinho, vai ficando cansado. Pelo menos a gente parece que está tratando Ele assim, porque Ele não se cansa, não se fadiga, Ele não muda, Ele é Senhor, Ele é eterno. Mas às vezes nós vamos tratando Ele assim, e a gente não leva as coisas para Ele, porque botou um falso rei no seu lugar. Falso rei das próprias convicções, das próprias razões. O falso rei daquilo que a gente pensa ser o certo, mas que não é. E a gente se esquece até mesmo de ser grato, como o povo aqui se esqueceu de ser grato. Trocou o verdadeiro rei que tanto tinha feito por eles, tantas vitórias Davi venceu por esse povo, e botou um falso no lugar. Verso 10. Agora Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei de volta. Quero dizer uma coisa para você aqui, muito verdadeira. Não tem como você trazer o rei de volta se tem um rei falso no lugar dele, vivendo no lugar dele. Então, para que o rei seja trazido de volta ao seu lugar de honra, o falso rei tem que morrer. O falso rei não pode habitar dentro de nós. O falso rei da mágoa, do trauma, da dependência, o falso rei de tudo aquilo que nos tira da presença do verdadeiro, tem que morrer, para que a gente traga de volta aquilo que é verdadeiro, o rei dos reis. Então Davi enviou uma mensagem, verso 11, aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Observa aqui, ele não está enviando mensagem para gente estrangeira, para um povo estranho, para outro povo. Era uma rebelião interna, tudo que estava acontecendo era no meio do próprio povo. E ele envia essa mensagem para os sacerdotes: perguntem às autoridades de Judá. Ele envia uma mensagem aos sacerdotes, enviando também um questionamento às autoridades. Não eram pessoas que não tinham poder de discernimento. As autoridades de Judá: por que vocês demoram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja a minha volta. Vocês são meus parentes, minha própria tribo. Era Judá, gente, era a própria tribo dele, meu povo e minha raça. Então, por que são os últimos a receber o rei de volta? Isso é muito forte, isso é muito profundo. Era o povo da mesma linhagem. Isso me faz pensar, quando todo Israel, ele fala, né? Todo Israel já aceitou me receber de volta, mas vocês que são meu povo estão resistindo. Vocês que são a minha tribo, a minha linhagem, os meus parentes chegados, estão resistindo. E isso me faz pensar na nossa vida como um todo. Porque tem algumas áreas que não sacrificam nada para nós, a gente deixa o rei reinar. Não, Senhor, nessa área aqui da minha saúde, eu quero que o Senhor reine. Oh, como eu quero que o Senhor reine na minha saúde. Mas na área das minhas finanças, opa, aí sou eu. Aí é a minha capacidade, aí é a minha sabedoria, aí é o meu falso rei. Ah, mas nessa área aqui do meu casamento, eu quero que o Senhor reine. Ah, como eu quero que o Senhor reine na vida do meu marido, como eu quero que o Senhor reine na vida do meu filho. Mas no meu trabalho, não, peraí, eu tenho expertise, eu tenho know-how, eu sou uma pessoa muito preparada, meu currículo é excelente. E nós somos essa tribo resistente, que permite que o falso rei fique comandando e não permite que o verdadeiro rei assuma o seu lugar de honra. E eu quero falar com você nessa manhã aqui, fazendo uma análise desse ano de 2024, né, que já está chegando ao final. Primeiro domingo, último mês do ano. Primeiro domingo desse último mês do ano. Fazendo uma análise. A que conclusões você chega sobre o governo da sua vida?
A que conclusões você chega sobre o que está te governando? Você tem habitado os átrios do rei com o coração inteiro para com ele? Ou você tem habitado os átrios do rei com ressentimento, com mágoas, com pendências, com questões não resolvidas, com questões mal resolvidas? Fazendo uma análise, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e perguntasse para Deus: será que você foi seduzido pelo falso rei? Será que ao longo desse ano, será que na sua vida o falso rei, com a sua beleza, com a sua sutileza, com sua habilidade, seduziu você ao ponto de você não estar mais em condição de dar ao verdadeiro rei a sua primazia sobre a sua vida? Qual é o falso rei que tem te seduzido? Os traumas, a mágoa, o ressentimento? Qual é o falso rei? Quem sabe o falso rei é um rei tão bonito, ele é um hobby, ele é o seu trabalho, é o sustento da sua família. Você tem muitas justificativas para amparar esse falso rei. A carreira profissional, acadêmica. Mas se você não equilibra isso, vira um falso rei. Toma um lugar de primazia na sua vida. Nós precisamos matar o falso rei para que o verdadeiro governe. É preciso matar. Será que você vai continuar o ano de 2025 da mesma maneira como você está agora? O verdadeiro rei está sendo rei na sua vida e você pode continuar assim? Ou será que você está sendo regido por um falso governo? Até quando? Convido você a ficar de pé. Vou te dar alguns momentos para você ouvir essa canção, para você meditar sobre isso. Então vem e toma o teu lugar. Enquanto você ouve, eu quero convidar você que nessa manhã chegou aqui ofendido. Talvez a ofensa tenha sido hoje, quando você saiu da sua casa. Você chegou tão aborrecido. Eu quero convidar você para vir ao altar do Senhor e entregar na presença do rei essa ofensa. Não permitir que ela cresça e governe a sua vida. Você que está dependente de um falso rei. Você que identifica que um falso rei tem governado sobre a sua vida. Eu quero chamar você aqui no altar rapidamente. Rapidamente, porque nós não podemos participar da ceia do Senhor com um falso rei nos governando. Você que identifica que precisa apresentar ao rei isso, entregar na presença dele e deixar ele cuidar dessa causa. Você que identifica que um falso rei tem guardado, tem tomado lugar, tem tomado espaço na sua vida, que ele tem te seduzido com a sua conversa, que é mentirosa. Você que não matou esse falso rei até hoje, talvez seja coisa de anos, anos e anos, talvez sejam mágoas com pai, com mãe. Você que identifica hoje um falso rei, vem em nome de Jesus, vem hoje aqui para ser quebrado esse falso rei, ser destronado na sua vida, em nome de Jesus. Você que identifica que o Espírito Santo está te falando, está te visitando aí no teu coração, na tua mente, nas tuas emoções. Não é tempo de habitar os átrios do rei, de habitar Jerusalém e permitir o falso rei tomar o lugar daquele que vive e reina para todo sempre. Não cabe um falso rei, não cabe um rei bonito, sedutor, mas enganoso. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, porque há pessoas aqui, tem mais pessoas aqui, que um falso rei tem te governado, e isso não é por pouco tempo, não tem pouco tempo. Falsos reis têm te governado durante anos, e você está tão acostumado com ele que não está percebendo que ele tomou o lugar do rei que vive e reina para todo sempre. É a sua última oportunidade. Vem em nome de Jesus. Rasgue o seu coração na presença do Rei Eterno. Que
Nós te adoramos, Pai, porque Tu és o nosso Rei. Tu és o único e verdadeiro Rei. Nós te entronizamos aqui, Pai. Nós nos alegramos em poder participar da mesa com o Senhor. Nós nos alegramos, Pai, pela condição de filhos amados, de herdeiros, Pai. Nós nos alegramos, Deus, porque essa é a verdade do Senhor sobre nós. O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Pai, em nome de Jesus, Pai, todo falso rei nós declaramos destronado aqui nessa manhã. O rei da mágoa, do trauma, da dor, do pecado, quanto mais. Oh Deus, todo rei, Pai, que tem tomado o lugar que é teu na vida do teu povo, nós derrotamos ele hoje na autoridade que há no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, vem transformar, Senhor, situações, Pai. Vem quebrar as resistências, Deus. Vem tomar o teu lugar de honra na vida de cada filho teu nessa manhã. Vem, Deus, quebrar os cativeiros de alma. Vem, Deus, quebrar os ferrolhos, Pai, os grilhões, Pai. Vem em nome de Jesus transformar, Pai. Vem em nome de Jesus reinar, Pai. Reinar na vida de cada irmão, de cada irmã. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.